Pessoal, na aula anterior nós discutimos algumas transformações bioquímicas que ocorrem com alguns elementos químicos na natureza, especialmente no solo. E entre esses elementos que nós discutimos a sua reciclagem, as suas transformações, está o nitrogênio. Como nós discutimos lá anteriormente, o nitrogênio é um elemento químico vital, fundamental para a existência da vida no nosso planeta, principalmente porque entra na composição de moléculas orgânicas importantíssimas e fundamentais, principalmente as proteínas, né? Que são as moléculas orgânicas mais abundantes e uma das mais importantes em termos estruturais e fisiológicos para todos os seres vivos, e incluindo-se aí todos os micro-organismos do solo, todos os vegetais e animais. Nesta aula de hoje nós vamos discutir especificamente como que se dá a fixação biológica do nitrogênio na natureza. Primeira coisa que a gente tem que entender, o que é fixação? O que é fixar nitrogênio? Fixar nitrogênio quer dizer pegar o nitrogênio que existe na natureza nas suas mais variadas formas e incluir esse nitrogênio, fixá-lo, colocá-lo, disponibilizá-lo em moléculas que possam ser utilizadas pelos organismos vivos, ou seja, pegar o nitrogênio que existe na natureza inicialmente, principalmente na forma inorgânica, e colocá-lo em moléculas orgânicas, ou seja, fixá-lo na matéria orgânica. Essa fixação ou essa conversão do nitrogênio inorgânico em nitrogênio orgânico, ela pode ser feita de forma abiótica, né? Como nós vimos lá no ciclo do nitrogênio, ou então de forma biótica, né? Ou seja, com a participação dos seres vivos. Nessa aula de hoje nós vamos nos fixar especificamente na fixação biológica, ou seja, como que o nitrogênio ele é retirado da natureza e colocado em moléculas orgânicas pelos organismos vivos, especialmente os micro-organismos do solo. Então, só relembrando aí, o nitrogênio ele é um elemento fundamental para todo ser vivo existente no nosso planeta, e para nós, seres humanos, principalmente porque é um constituinte importante para a nossa alimentação. A maior parte das nossas células é formada por proteínas, ou consequentemente o nosso corpo, a maior parte dele é formado por proteínas, e essa proteína a gente obtém necessariamente da alimentação humana, graças principalmente à produção vegetal, que através da cadeia alimentar nos fornece essa proteína necessária para a nossa sobrevivência. Então, o nitrogênio é fundamental e está presente em todos os vegetais que nós utilizamos como alimentação, sejam eles gramíneas, sejam eles leguminosas, né? Quanto maior o teor de nitrogênio, maior a disponibilidade de nitrogênio para nós através da cadeia alimentar. Então, o nitrogênio é fundamental para que a gente possa, então, se utilizar desse elemento para formar nossas proteínas e outras moléculas orgânicas importantes, incluindo até mesmo os ácidos nucleicos. Tá? E dentre os grupos vegetais de interesse aí, em termos de nitrogênio, ou seja, em quantitativo de nitrogênio disponível, principalmente para a nossa alimentação, destaca-se aí as leguminosas, né? Que são um grupo de vegetais que tem um alto teor proteico, algumas vezes maior que vários outros grupos vegetais, incluindo os próprios cereais, né? E além das proteínas, né, as leguminosas também nos fornecem óleos importantes para a nossa alimentação. Mas essa disponibilidade de nitrogênio maior das leguminosas está relacionada justamente a como é feita a fixação do nitrogênio nessas plantas que nós vamos discutir aqui nessa nossa aula de hoje. As leguminosas, elas, apesar de existirem em praticamente quase todos os ambientes do planeta, elas são comuns principalmente em ambientes tropicais e subtropicais, como é o caso do nosso país. Em termos de disponibilidade de nitrogênio, né, e teor de proteínas no nosso planeta,
considerando o ambiente do solo e a atmosfera, tá? O que nós vamos ter? Na atmosfera, você tem uma quantidade muito grande de nitrogênio, cerca de 78 a 80% dos gases atmosféricos corresponde ao gás N2, ou seja, nitrogênio. Seguindo aí outros gases importantes para nós seres vivos, nós temos aí cerca de 21 ou 20% de oxigênio e uma quantidade bem menor de CO2, 0,0403%, porém que é suficiente para abastecer a fotossíntese do nosso planeta. Então veja que na atmosfera há um alto teor de nitrogênio, né? Enquanto que no solo você tem nitrogênio em pequenas concentrações, tá? E que não está, obviamente, nem sempre disponível para ser utilizado pelos organismos vivos diretamente, tá? Esse nitrogênio está disponível principalmente na matéria orgânica, ou seja, na forma de proteínas de organismos vivos que estão presentes no solo após a sua morte ou durante o processo de decomposição. Apesar de nós termos essa quantidade muito grande de nitrogênio aqui na atmosfera, essa quantidade de nitrogênio aqui, ela está necessariamente indisponível para a maioria dos organismos vivos no nosso planeta, principalmente animais e vegetais. Nenhum animal ou vegetal consegue utilizar esse gás N2 como fonte de nitrogênio, ou seja, não consegue utilizar esse nitrogênio presente nesse gás. Ao contrário do que podem fazer, por exemplo, utilizando o O2 e o CO2, sendo que o O2 é utilizado na respiração e o CO2 na fotossíntese, mas o N2, apesar da grande disponibilidade na atmosfera, não pode ser usado pelos organismos vivos na sua maioria, principalmente os eucariotos, tá? Porque esses organismos não conseguem quebrar essa molécula de N2, nós vamos falar sobre isso nessa aula, e utilizar esse nitrogênio. Entretanto, alguns procariotos, algumas bactérias principalmente, podem quebrar essa molécula de N2 e utilizar esse nitrogênio como fonte de nitrogênio, transferindo ele para outras moléculas orgânicas que possam ser utilizadas pelos outros seres vivos. Tá? Então, isso é possível porque, ao contrário dos eucariotos, os procariotos, alguns procariotos, possuem uma enzima chamada nitrogenase que é capaz de fazer a conversão desse gás em moléculas biodisponíveis para os organismos vivos. Tá? Então, por isso, daí a importância dos micro-organismos, principalmente no ambiente do solo, porque grande parte do nitrogênio disponível no solo para ser utilizado pelos vegetais, por exemplo, vem dessa fixação, ou seja, dessa conversão desse N2 no solo em moléculas orgânicas ou moléculas intermediárias, como a amônia, que podem ser, então, aproveitadas por outros organismos vivos, incluindo os vegetais. Na natureza, o nitrogênio, em termos quantitativos, ele só perde para o carbono, hidrogênio e oxigênio, em termos de quantidade disponível desses elementos na natureza, que são os 4 elementos mais importantes em termos de quantidade e relevância para os organismos vivos no nosso planeta. Relembrando aí que desses 4 elementos importantíssimos para a vida no nosso planeta, o oxigênio você tem a grande parte dele sendo obtido a partir do oxigênio atmosférico, do ar. Tá? O carbono também a partir da atmosfera. O CO2 atmosférico abastece a cadeia alimentar através da fotossíntese. E o hidrogênio ele é obtido basicamente pelos seres vivos através do processo de fotólise da água, que é aquele processo de quebra de moléculas de água utilizando a luz do sol. O nitrogênio, apesar, como nós vimos, de estar presente na atmosfera numa concentração de quase 80%, infelizmente ele está indisponível para a maioria dos seres vivos, porque na forma de gás nitrogênio ele possui 3 ligações químicas entre esses 2 nitrogênios que impossibilitam a quebra dessa ligação
sem que haja, obviamente, a participação de um equipamento enzimático específico, que só vai existir em algumas bactérias e em alguns procariotes. A única forma que nós temos de fazer essa quebra não utilizando processos biológicos é através dos processos industriais, que nós vamos falar um pouquinho mais pela frente, que utilizam uma grande quantidade de energia para poder quebrar essas ligações e utilizar esse nitrogênio. Em termos quantitativos no planeta, o nitrogênio que hoje existe nos organismos vivos, nos animais, nos micro-organismos e nas plantas, representam apenas uma ínfima fração do nitrogênio disponível no planeta. O nitrogênio é um elemento extremamente limitante nos ambientes vivos, ou seja, é um dos elementos mais disputados, não porque seja um dos mais raros no planeta, mas porque é um elemento extremamente indisponível. Então, o pouco que está disponível é extremamente disputado pelos organismos vivos que nós temos hoje no nosso planeta. Então, só em termos comparativos, para a gente entender o quanto que o nitrogênio que está nos seres vivos representa uma quantidade muito pequena do nitrogênio existente no nosso planeta, nós podemos fazer a seguinte comparação. De todo o nitrogênio existente no planeta, quase 95% está na crosta terrestre, formando rochas e sedimentos. Ou seja, não está nos seres vivos, não está disponível para os seres vivos. E pouco mais de 5% está na ecosfera. O que é a ecosfera? É aquele ambiente que é representado pelos ecossistemas mais a atmosfera. Tá? Desse quantitativo que está na ecosfera, tá? 99,9% desse nitrogênio está na atmosfera, que representando aqueles cerca de quase 80% dos gases atmosféricos, ou seja, também a maior parte do nitrogênio que está na ecosfera, ele está indisponível para a maioria dos seres vivos, ficando cerca de apenas 0,045% de nitrogênio realmente combinado que pode ser utilizado pelos organismos vivos. E desse 0,05% do nitrogênio que está na ecosfera combinado, quase a metade dele, 43%, é nitrogênio inorgânico, né? Ou seja, não é nitrogênio que está nos seres vivos. E cerca de quase 60% é que vai estar presente na matéria orgânica. Tá? Desse nitrogênio que está na matéria orgânica, mais ou menos 50%, 53% estão aonde? Estão nos ambientes aquáticos e pouco mais de 30% nos ambientes terrestres. No ambiente terrestre, do nitrogênio que está no ambiente terrestre, 95% está na matéria orgânica morta, que em decomposição, que vai ser reciclada, e pouco mais de 4, 5% está realmente na biomassa viva no ambiente terrestre. E desses 4% que está no ambiente terrestre formando a biomassa viva, aí nós temos então a distribuição entre os organismos vivos existentes. As plantas representam a maior parte do nitrogênio disponível na biomassa, quase 95%. Os micro-organismos, por incrível que pareça, aí representam a biomassa maior até que os animais em termos de nitrogênio, e os animais representando cerca de apenas 2% do nitrogênio que está na biomassa terrestre. Então, se fôssemos pegar, por exemplo, o nitrogênio disponível só para os animais, esse nitrogênio representa apenas 2% do nitrogênio que está presente na biomassa terrestre, que por sua vez representa apenas 4% do nitrogênio orgânico terrestre, que por sua vez representa apenas 37% de todo o nitrogênio orgânico, que por sua vez representa 57% de todo o nitrogênio combinado, que por sua vez representa apenas 0,04% do nitrogênio presente na ecosfera, que só representa 6,2% do nitrogênio existente no planeta. Então, só para a gente ter uma ideia,
do quanto a quantidade de nitrogênio que existe nos organismos vivos é apenas uma ínfima parte do nitrogênio disponível na natureza. Nessa tabela nós temos um demonstrativo aqui das principais fontes de nitrogênio em termos de quantidade de nitrogênio por milhões de toneladas por ano. Podemos comparar, inclusive, a questão industrial e biológica, para vocês terem uma ideia do quantitativo. Então, veja que os fertilizantes industriais, que nitrogenados, produzidos industrialmente, hoje já representam a fração significativa do nitrogênio produzido hoje, só que de forma industrial, não natural, né? Quase 50 milhões de toneladas por ano de nitrogênio. O nitrogênio fixado de forma abiótica, eletroquimicamente, a partir de descargas elétricas na atmosfera, representa também uma quantidade bem significativa, 30 milhões de toneladas. Já os processos biológicos, né, parte do nitrogênio fixado é fixado nos oceanos, principalmente a partir das cianobactérias. E no ambiente terrestre nós temos a grande parte do nitrogênio fixado em todo o planeta, sendo que a fixação biológica, obviamente, é a mais significativa em termos de fixação no planeta. Nos sistemas terrestres, né, dá para perceber, por exemplo, que as leguminosas se destacam em termos de produção de nitrogênio por ano, por milhões de toneladas por ano. Também nós temos uma produção significativa também nos ecossistemas florestais, representando as nossas florestas no nosso planeta. Então, a fixação biológica é, com certeza, a mais significativa em termos de incremento de nitrogênio na natureza todos os anos em milhões de toneladas. Em termos de transformações, né, o nitrogênio, principalmente aquele que é disponibilizado via matéria orgânica, ele a partir da decomposição por micro-organismos, né, esse nitrogênio ele é convertido em amônia e em seguida é convertido em compostos que podem ser assimiláveis pelos organismos vivos, principalmente vegetais. Inicialmente essa amônia é convertida em nitrito e posteriormente em nitrato, que é a molécula necessariamente absorvida pelos vegetais, né? Então o nitrato, a forma principal de nitrogênio absorvido pelas plantas. E é uma forma extremamente contendo nitrogênio que permanece muito pouco tempo no solo, né? Ou ela é absorvida imediatamente pelas raízes das plantas, pelos vegetais, tá? Ou ela acaba sendo lixiviada e vai parar no lençol freático. Só que nesse caso o nitrato, né, é um produto que pode, se atingir um lençol freático, provocar poluição e, consequentemente, pôr em risco a saúde da população, porque é um elemento tóxico para os animais, tá? Bom, como é que o nitrogênio entra e como é que ele sai do solo, né? Ele entra a partir dos processos de fixação, que é a conversão do nitrogênio inorgânico em nitrogênio numa forma assimilável, né? E essa fixação de nitrogênio, principalmente o nitrogênio atmosférico, ela pode se dar por processos biológicos, tá? A fixação direta do nitrogênio atmosférico no solo, disponibilizando esse nitrogênio para os vegetais. A produção industrial, que produz, como nós vimos, uma grande quantidade de nitrogênio que anualmente é incorporado à produção agrícola. E o processo eletroquímico, que é aquele natural, mas que é abiótico, né? A partir de descargas elétricas na atmosfera, que acaba quebrando a ligação do N2 e disponibilizando nitrogênio também no solo. Bom, uma vez no solo, como é que esse nitrogênio sai? Ao ser fixado na matéria orgânica, né, principalmente na produção vegetal, o nitrogênio que é fixado
ele é absorvido pelos vegetais e vai compor a sua biomassa. Toda vez que a gente retira um vegetal, faz a colheita de um vegetal, retira ele do solo, nós estamos tirando, obviamente, massa proteica e, consequentemente, estamos tirando nitrogênio. Toda a massa proteica do vegetal é composta de nitrogênio que foi retirado do solo. Então, você tirando o vegetal, está tirando indiretamente nitrogênio do solo, uma vez que ele não volta para o solo. A erosão é um processo também que acaba promovendo a retirada de nitrogênio do solo, assim como a lixiviação, né? Esse nitrogênio vai parar em lençol freático e acaba se perdendo do solo. E o processo natural de devolução de nitrogênio para a atmosfera, que é o processo de desnitrificação, tá? Que nós vimos lá no ciclo do nitrogênio. Em termos de micro-organismos, quem seriam os micro-organismos que podem fazer a fixação biológica de nitrogênio? Ou seja, que podem utilizar o N2, o nitrogênio atmosférico, porque tem um sistema enzimático capaz de quebrar a ligação entre os dois nitrogênios do gás nitrogênio, tá? Basicamente, quem pode fazer isso são bactérias, cianobactérias e alguns actinomicetos, principalmente do gênero Frankia. Como que esses micro-organismos vivem, esses fixadores, né? Eles podem ser micro-organismos de vida livre. O que isso quer dizer? Que eles não estão associados a nenhum outro organismo, nem animal nem vegetal. Vivem livres ou na água ou no solo, tá? Eles podem viver na superfície de raízes, folhas de plantas ou caules, em associações mais ou menos íntimas, em simbiose ou apenas vivendo na superfície dos vegetais, tá? Podem viver nos intestinos de alguns animais, como térmitas, né, cupins e outros animais, ou podem ocupar espaços inter e intracelulares, formando aí simbioses mais íntimas, nós vamos falar sobre elas. Nesse caso, podem causar, né, mudanças morfológicas nas plantas, produzindo, então, nódulos e outras alterações morfológicas típicas dessa associação de micro-organismos com as plantas. Então, aqui nós temos um quadro mostrando os 3 principais tipos de fixadores, né, de vida livre, que, consequentemente, por ser de vida livre, não tem hospedeiros, tá? E aí nós vamos encontrar esses micro-organismos de vida livre fixadores tanto no solo quanto na água. Nós temos aqueles associados, não necessariamente vivendo em simbiose, mas que podem estar na superfície de tecidos animais e vegetais, tanto de animais quanto de vegetais, tá? E temos aqueles simbiontes, que é aqueles que têm uma associação, né, mais íntima, principalmente com os vegetais, em muitos casos promovendo até infecção, né, no caso intencional, que pode levar à fixação de nitrogênio aí. Várias espécies e vários gêneros de vegetais e micro-organismos estão associados a essa fixação, né? Muitos micro-organismos só se associam especificamente a determinadas espécies vegetais, outros podem se associar a espécies diferentes. A mesma coisa acontece com os vegetais, né? Alguns vegetais têm como seus principais micro-organismos associados espécies determinadas, outros já podem aceitar a associação com várias espécies diferentes. Então, há uma relação muito íntima aí entre as espécies vegetais e micro-organismos que determinam que tipo, né, de simbiose, de relação íntima que pode existir entre os micro-organismos e os vegetais. Se a gente for comparar os aspectos que estão relacionados ao processo de fixação de nitrogênio atmosférico, né, com o via industrial, a fixação do nitrogênio atmosférico via industrial e biológica, né, quais seriam as principais características, não entrando em detalhes aqui no que nós já discutimos anteriormente sobre a importância, né, da fixação biológica e industrial,
sendo que o mais importante é a gente saber que esses dois processos podem se complementar, desde que bem estudados e bem aplicados. Mas comparativamente, se a gente for falar da fixação industrial, o que nós teríamos? É um processo que é extremamente caro, que demanda uma alta necessidade energética, né? Principalmente de consumo de combustíveis fósseis, tá? O que obviamente já está relacionado a um aspecto poluente. Então, devido à alta energia gasta para a produção desse fertilizante, você tem já uma demanda muito alta de custo para a produção. Esse produto ele é também muito delicado de ser transportado e armazenado, devido às características inflamáveis e explosivas do produto. Então, isso também encarece significativamente a utilização desses fertilizantes, tá? Tem, teoricamente, um baixo aproveitamento agronômico, ou seja, do que realmente, efetivamente, é aproveitado pelos vegetais, e como grande parte acaba se lixiviando ou acaba não sendo aproveitado pelos vegetais, esses fertilizantes têm um potencial, né, de poluir o solo e a água, representam, em termos de custo para a produção, dependendo, obviamente, da cultura e das condições, cerca de 5 a 20% ou mais do custo total de produção, o que pode ser muito significativo em termos econômicos, tá? Não é possível você expandir muito mais o uso, porque você tem essa questão do impacto ambiental e a questão econômica. Então, quanto mais você utiliza, maior é o custo, tanto econômico quanto ambiental, tá? E hoje há uma estimativa de que esse tipo de fertilizante represente apenas 2% de toda a absorção total de nitrogênio pelas plantas, tá? E como já vimos anteriormente, são fixados anualmente via fertilizantes químicos industriais cerca de 50 milhões de toneladas de nitrogênio por ano. Já a fixação biológica natural, né, por ser natural, é um recurso natural, renovável e, consequentemente, não tem aspectos poluentes envolvidos nesse tipo de fixação. E por ser natural também, né, tem um impacto ambiental muito pequeno, ou praticamente nenhum, e o custo é muito barato, uma vez que você não requer um gasto energético absurdamente alto para poder promover esse tipo de fixação, tá? O gasto energético basicamente que vai existir é o da fotossíntese, uma vez que as plantas têm que fornecer certos produtos da fotossíntese para atrair fixadores, o que representaria em torno de 2,5% ou pouco mais de % de energia da fotossíntese revertida só para esse processo, para fazer a fixação acontecer. No caso da fixação biológica, cerca de 65% do nitrogênio incorporado no planeta se pressupõe-se ser através desse mecanismo, tá? E isso é tão significativo, né, que há uma estimativa de que se, por exemplo, a fixação biológica parasse, em cerca de 30 anos, a vida no planeta, pelo menos a maioria ou uma grande parte dela no planeta, deixaria de existir em 30 anos por falta de nitrogênio na cadeia alimentar, tá? E hoje essa fixação biológica está próximo já a quase 10% da absorção total de nitrogênio no planeta, tá? Sendo fixados aí mais de 175 milhões de toneladas de nitrogênio por ano de nitrogênio nos ecossistemas aí no nosso planeta. Bem, nesse slide nós podemos ver aqui as várias fontes de nitrogênio para a planta e como que o nitrogênio é fixado, né? Ou seja, como é que ele é transferido para moléculas que podem ser absorvidas pelas plantas.
A matéria orgânica, que é grande parte do nitrogênio utilizado, ela é transformada, né? O nitrogênio dessa matéria orgânica é transformada principalmente inicialmente em amônia, que depois outros micro-organismos convertem em principalmente nitrato, que pode ser utilizado pelas plantas, além da própria amônia, né? As outras formas de entrada de nitrogênio até a cadeia alimentar, a partir dos vegetais, né, é a fixação biológica, que é principalmente feita por muitos micro-organismos associados a plantas, a raízes de plantas. Então, o nitrogênio é retirado da atmosfera e diretamente transferido para as plantas. Nós temos a fixação industrial, ou seja, os fertilizantes industriais, que ao serem disponibilizados no solo, são transformados também em compostos utilizáveis pelas plantas, tá? A fixação atmosférica por descargas elétricas, que também disponibiliza nutrientes. E há uma única via de saída de nitrogênio do solo no aspecto de devolução para a atmosfera, que é através do processo de desnitrificação promovido por algumas bactérias. Bom, em termos de fixação quimicamente, o que a gente pode destacar no que se refere à fixação do nitrogênio? O nitrogênio, como nós vimos na atmosfera, que é grande parte dos gases atmosféricos, está na forma diatômica, ou seja, 2 átomos de nitrogênio. Porém, esses 2 átomos estão ligados a partir de 3 ligações químicas, o que mantém esses átomos fortemente ligados. Então, para que você tenha a quebra dessas ligações, naturalmente, na natureza, isso só é possível se o organismo vivo ele possua um equipamento enzimático capaz de interferir na reação de quebra desses 2 átomos. Nesse caso, esse equipamento enzimático, essa enzima, é a enzima chamada nitrogenase, que é capaz, então, de catalisar uma reação que pode levar à quebra desse nitrogênio. Então, durante o processo de fixação biológica, usando o sistema nitrogenase, a nitrogenase catalisa a reação onde o nitrogênio atmosférico ele é quebrado, tá? E os átomos de nitrogênio que existem nessa molécula de gás nitrogênio, eles são, então, utilizados para formar moléculas de amônia, tá? Há um alto gasto energético biológico, muito ATP utilizado, uma vez que essas ligações são difíceis de serem quebradas, mas tudo isso acontece naturalmente a temperatura ambiente e a atmosfera normal. Na maioria dos ambientes, aí, a atmosfera é compatível com a maioria dos seres vivos, a atmosfera a nível do mar, por exemplo. Então, ela acontece naturalmente aí no solo, sem grandes acréscimos de energia e pressão, graças à nitrogenase. Agora, o ser humano ele faz industrialmente esse processo acontecer só através de um processo industrial, que é o processo que nós chamamos de Haber-Bosch, que também pega o nitrogênio atmosférico e converte ele em amônia. Só que esse processo todo, ele primeiro envolve, né, a utilização de compostos fósseis, de onde se retira, por exemplo, o hidrogênio para fazer esse processo acontecer. Depois que utiliza temperaturas altíssimas, acima de 450 graus, e também pressão atmosférica altíssima, pressão de cerca de 200 atm ou atmosfera. Então, isso é muita energia para poder fazer essa quebra e essa conversão. Por isso que o custo de produção desses fertilizantes é muito alto, porque o gasto energético ele é muito alto. Então, é um sistema que não só tem um custo econômico alto, mas também um custo ambiental alto, já que usa produtos fósseis, né? E para que o processo possa ser viabilizado. Bom, em termos químicos, como é que a fixação acontece utilizando o sistema nitrogenase, no caso da fixação biológica? A nitrogenase é um complexo proteico, né? É uma proteína que pode se ligar a alguns elementos
para formar a enzima propriamente dita, né? Neste caso aqui, a gente está falando da nitrogenase que utiliza o sistema ferro-molibdênio, ou seja, íons de ferro e molibdênio na sua composição para fazer a atividade que ela executa. Não existe apenas nitrogenase com essa característica, existe também micro-organismos que usam outro sistema nitrogenase com outros elementos, como vanádio, por exemplo. Bom, mas considerando essa proteína nitrogenase ferro-molibdênio, como é que ela faz a fixação do nitrogênio? Como é que ela pega o nitrogênio atmosférico e converte em amônia? Bom, para fazer isso, o processo de fixação é um processo de redução do N2 atmosférico em amônia. O que isso quer dizer? Que o nitrogênio recebe elétrons de algum lugar e, ao receber esses elétrons, ele é então convertido em uma outra molécula, que é a amônia. Ao receber os elétrons e os prótons, no caso, receber hidrogênio também, ele é convertido em amônia. Então, há uma redução, quimicamente, vamos lembrar lá dos processos de oxirredução, uma redução do N2 em amônia. Para isso acontecer, alguém tem que fornecer elétrons e prótons para esse N2. E quem faz isso é a nossa amiga nitrogenase. Ela catalisa uma reação que acaba fornecendo esses elétrons para reduzir o N2. Bom, mas de onde vêm os elétrons que essa nitrogenase usa que é utilizado para fazer essa redução? Esses elétrons vêm de uma outra enzima, de uma outra proteína chamada redutase, que é uma ferroproteína, uma proteína que tem ferro na sua composição. Essa proteína, ela captura elétrons mais prótons de outros elementos e, com a utilização de energia do ATP, transfere esses elétrons para a nitrogenase, que posteriormente transfere para o N2. Então, é um processo de oxirredução normal. A redutase, quando recebe elétrons, fica reduzida e, se ela encontrar moléculas de nitrogenase oxidadas, elas transferem esses elétrons e prótons para a nitrogenase, que fica reduzida. Então, ela é capaz, de reduzir o N2. Ao reduzir o N2, ela fica oxidada novamente e pode ser novamente reduzida. Então, formando-se um ciclo de oxirredução. A gente pode ver melhor nesse esquema aqui. Aqui nós teríamos especificamente a participação da nitrogenase, ferro-molibdênio. Então, ela reduzida, ela tem capacidade de oxidar outro elemento, outra molécula. Ela pode transferir elétrons para outra molécula. Então, vai transferir para quem? Vai transferir para o N2, para o nitrogênio, reduzindo o nitrogênio a amônia. Aí, esse complexo proteico fica oxidado, porque perdeu elétrons, pode receber mais elétrons novamente. Receber de quem? Da ferroproteína. A ferroproteína, ela pegou elétrons de outras moléculas e pega e transfere para a nitrogenase, ficando oxidada. E depois, estando oxidada, pode pegar mais, se reduz, transfere e assim por diante. Então, são reações de oxirredução que acabam levando à redução do N2 à amônia. Nesse esquema aqui, a gente pode ver, talvez, um pouco melhor tudo isso que nós falamos. Que a ferroproteína, que recebe elétrons de uma outra proteína, ficando reduzida. Reduzida, ela pode, então, transferir elétrons para a nitrogenase, se a nitrogenase estiver oxidada. Transferindo elétron para a nitrogenase, então, fica reduzida e pode, então, reduzir o N2 a amônia novamente. Então, um ciclo de oxirredução. Nesse momento aqui para que essas reações de oxirredução aconteçam, eu necessito de uma grande quantidade de energia de ATP. Por isso que cerca de 2,5% ou mais de toda a energia produzida na fotossíntese pelos organismos vegetais
que participam da fixação biológica, principalmente simbiótica de nitrogênio, são revertidos para o processo de fixação biológica, devido ao altíssimo gasto energético químico dessas reações. Bom, uma questão importante que envolve a fixação biológica de nitrogênio principalmente se refere à questão do oxigênio. O oxigênio é uma molécula extremamente reativa e, por isso mesmo, ela pode interferir em várias reações químicas na natureza. E por isso que o oxigênio é um gás bem controverso, né? Apesar dele ser extremamente importante para os aeróbios ou vital para os aeróbios, por ser aceptor final de elétrons e na cadeia de transporte de elétrons, e essa função se dá justamente por essa altíssima afinidade de oxigênio por elétrons. Porém, essa alta afinidade do oxigênio por elétrons pode ser um problema, porque ele pode acabar retirando elétrons de determinadas reações químicas ou elementos, dificultando a ocorrência de determinadas reações. Então, como nós vimos aqui na ação, no modo de ação da nitrogenase, ela depende de reações de oxirredução, transferência de elétrons. Se os elétrons, ao invés de serem transferidos para a nitrogenase ou para a própria ferroproteína, que é a redutase, acabarem sendo transferidos para o oxigênio, essa reação é bloqueada e a fixação não acontece. Então, eu não posso ter oxigênio aqui próximo, porque senão ele interfere nessas reações e acaba bloqueando a fixação. Então, o oxigênio ele é um elemento que, para a fixação de nitrogênio, é prejudicial. Então, porque o sistema nitrogenase é muito sensível ao excesso de oxigênio. Sensível nesse aspecto, né? Que a nitrogenase pode ser bloqueada, a sua ação, devido à presença de oxigênio. Por isso que o sistema de a fixação de nitrogênio é necessariamente uma função metabólica anaeróbia, né, que ocorre na ausência de oxigênio. Grande parte dos fixadores são anaeróbios, justamente porque o oxigênio dificulta essa ação do sistema nitrogenase. Porém, muitos dos fixadores biológicos são aeróbios, né? E como é que evolutivamente esses organismos aeróbios que usam oxigênio conseguiram compatibilizar a presença do oxigênio que eles necessitam para a respiração com a fixação de nitrogênio? Então, várias estratégias foram sendo criadas ao longo da evolução para que esses micro-organismos pudessem, ao mesmo tempo, conviver com o oxigênio e também com a fixação de nitrogênio. Aqui nós temos listados algumas dessas estratégias usadas por muitos micro-organismos para que pudesse compatibilizar a respiração aeróbia com a fixação de nitrogênio. Por exemplo, alguns micro-organismos eles produzem compostos que acabam secretando em volta da célula, formando uma espécie de goma, né? Lipoproteica, às vezes, ou glicoproteica, que dificulta a difusão do oxigênio para dentro da célula. Ou seja, diminuindo a quantidade de oxigênio dentro da célula, o que protege o sistema nitrogenase da presença de oxigênio. Outra estratégia é aumentar o metabolismo respiratório. Quanto mais a célula respirar, mais ela consome oxigênio e menos oxigênio disponível para interferir na nitrogenase. Outras vezes, a mudança conformacional, né, ou do sistema nitrogenase ou de outros sistemas metabólicos, dificultando, por exemplo, a ação do oxigênio interferindo no processo de fixação biológica de nitrogênio. Mais uma estratégia, né, é alterar a relação superfície e volume da célula, ou seja, quanto menor a célula, maior superfície de absorção. Então, isso facilitaria absorver mais oxigênio. O que a célula faz então? Aumenta o tamanho. Ao aumentar o tamanho, ela reduz a relação superfície e volume, diminuindo a quantidade de oxigênio que pode ser absorvido e, consequentemente, interferir no processo de fixação.
Outra alternativa, né, é procurar locais, principalmente no solo, que tenha pouco oxigênio. E lá, consequentemente, você teria menos interferência do oxigênio na fixação de nitrogênio. Outra estratégia feita, por exemplo, para cianobactérias, né, que são bactérias que se unem em colônias, muitas vezes em cadeia, células em cadeia, formando algumas colônias, é fazer a fixação em apenas algumas poucas células dessa colônia, e não em todas. Então, você protege bastante essa célula, para que ela não tenha a interferência do oxigênio. Nessas células concentra a fixação, o nitrogênio fixado depois é distribuído para as outras células, mas, de certa forma, essa célula está protegida. As outras continuam normais, absorvendo o oxigênio normalmente, mas algumas ficam hiperprotegidas. E, por último, o mecanismo mais moderno, mais eficiente, né, mais interessante evolutivamente, no que se refere à utilização de oxigênio e proteção do sistema nitrogenase, que é o feito pelas leguminosas em associação com algumas bactérias. Durante a simbiose de leguminosa com algumas bactérias, é produzida uma proteína, uma globina, né, composta por dois componentes, né, um produzido pela planta, outro produzido pelo micro-organismo, que nós chamamos de leg-hemoglobina. Por que leg-hemoglobina? Porque parece com a hemoglobina dos animais, como a humana, por exemplo. A função é a mesma, transportar oxigênio. A leg-hemoglobina tem uma capacidade enorme de se ligar ao oxigênio. E qual a importância dessa leg-hemoglobina para o sistema de fixação de nitrogênio? Primeiro, que ao se ligar ao oxigênio, ela diminui a disponibilidade de oxigênio livre para interferir na fixação de nitrogênio. Então, vai retirando o nitrogênio disponível lá na célula para evitar que afete o sistema nitrogenase. E, ao mesmo tempo, esse oxigênio ele é direcionado através da leg-hemoglobina para o sistema de metabolismo respiratório, aumentando a capacidade respiratória da célula, aumentando a capacidade de produzir ATP. Ou seja, ao mesmo tempo que eu preciso proteger a nitrogenase, eu também preciso de muita energia para que aconteça a fixação. Então, juntou o útil ao agradável. Ou seja, você protege o sistema de fixação e, ao mesmo tempo, você gera mais energia que é necessária para a fixação. Por isso que esse sistema é o mais eficiente de todos de fixação biológica de nitrogênio, que é a associação de bactérias com leguminosas. Bem, pessoal, aqui nessa aula de hoje nós tivemos apenas uma demonstração dos principais mecanismos de fixação de nitrogênio. Chamamos a atenção principalmente para a fixação biológica de nitrogênio, dando um resumo breve de como é que essa fixação acontece nos sistemas vivos. E na próxima aula nós vamos falar especificamente sobre a relação entre leguminosas e bactérias, onde nós temos um processo de fixação de nitrogênio extremamente eficiente, evolutivamente muito moderno, tá? Ou seja, é o sistema mais eficiente que nós temos de fixação em termos de quantidade de nitrogênio fixado. Então, e para a produção vegetal é um dos mais relevantes hoje para nós, para o nosso interesse econômico, comercial e alimentar. Então, na próxima aula nós vamos falar sobre a relação leguminosas e bactérias na fixação de nitrogênio.